pessoal, tá começando mais um Ciba Mais. Chegou a hora de bater um papo comigo e com o pastor Márcio. Ficou curioso sobre o tema de hoje? Então, chega mais! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Ciba Mais. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai tratar mais um tema sugerido por alguém que assiste o nosso canal. A gente tá achando muito legal essa interação de vocês, então fiquem à vontade, deixem aí nos comentários. Hoje a gente vai falar o tema do João Paulo. João Paulo, se você estiver assistindo a gente, já deixa aí no comentário pra gente saber que a gente conseguiu tirar essa dúvida sua, tá bom? Vamos falar sobre julgamento e exortação, né? O crente pode julgar, a exortação é diferente do julgamento, enfim, várias perguntas e a gente vai esclarecer nesse vídeo, tá bom? Tudo bem. Bom, pastor, então como eu falei, a gente vai falar sobre o tema que o João Paulo mandou, sobre julgamento e exortação. Eu vou ler aqui exatamente a mensagem que ele mandou, certo? A sugestão dele, um pouquinho grande, e a gente vai organizando por tópicos. Ele mandou assim: como pensar a relação entre julgamento e exortação? Para exortar é necessário julgar? Como lidar com o julgamento diante da exortação? Uma faz oposição à outra? Pode existir um equilíbrio entre elas, uma vez que defendemos a exortação, mas condenamos o julgamento. Eu acho que para a gente pode começar. Queria que o senhor explicasse para a gente uma pergunta que é bastante falada, acho que é a pergunta que não quer calar. O crente pode ou não pode julgar? O crente pode julgar. O crente só não pode julgar como Deus. Esse é o grande ponto. Nós não temos condições de julgar ninguém olhando para a motivação. A gente não consegue saber o que passa no coração das pessoas. Só Deus conhece o que passa no coração das pessoas. Mas nós podemos julgar a partir daquilo que é evidenciado, daquilo que nós podemos reconhecer pelas obras, pelos frutos. E é interessante a gente compreender isso, porque no mesmo texto em que Jesus diz que nós não devíamos julgar, ele mostra para nós que nós devemos reconhecer um falso profeta, um falso mestre, pelas suas obras. Então, olhar para as obras é fazer um julgamento, é saber discernir o que é certo e o que é errado a partir da palavra de Deus. Eu acho que esse texto é um texto importante para a gente ler e para compreender a respeito desse assunto. Esse texto está em Mateus capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ainda nesse capítulo, no verso 15, o texto vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas as árvores ruins dão frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então veja, Jesus em primeiro lugar está dizendo que nós não devemos julgar o outro, porque a mesma medida que julgarmos alguém, nós também seremos julgados. Ou seja, a régua que mede o meu irmão também precisa me medir. Às vezes a gente tem a sensação de que quando nós estamos julgando alguém, nós estamos fora desse mesmo critério. Mas o que Jesus diz é que não. A Bíblia é a verdade. Então, aquilo que nós discernimos a respeito do que o irmão faz é o mesmo discernimento que nós devemos ter com aquilo que nós fazemos. E aí Jesus vai dizer: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você deve olhar para a trava que está no seu olho.
E por que Jesus diz isso? Porque eu preciso entender que para eu discernir o erro do meu irmão, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu não julgo como Deus, mas eu julgo como um pecador que reconhece a palavra de Deus como verdade. Então eu olho para mim, para o meu estado de pecado, para que então eu entenda que eu posso ajudar o meu irmão na caminhada cristã. Bom, pastor, então a gente já respondeu sobre o julgamento, né? O senhor já deixou bem claro aí que sim, de acordo com a palavra de Deus, o crente pode julgar. E o outro assunto, contraposto ao julgamento, é a exortação. Explica pra gente, então, por favor, o que é a exortação? A gente deve aplicar ela? Então, seguindo o texto, Jesus vai dizer que a gente conhece a árvore pelos frutos. E ali ele está alertando a igreja a respeito dos falsos mestres, que ensinariam em nome de Deus, mas a sua vida seria uma vida que ia contradizer o seu próprio ensino. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós podemos discernir o que é certo ou errado a partir da palavra de Deus. Nesse sentido, nós podemos olhar para o nosso irmão e saber se ele está caminhando de acordo com a palavra de Deus. E se ele não tiver, cabe ao irmão que é crente, maduro espiritualmente, a ajudar esse irmão a caminhar com Deus, conforme a palavra do Senhor. Então, ele vai apontar o caminho. Ele vai mostrar para esse irmão que a sua atitude, a sua decisão, a maneira como ele está se colocando, está se comportando, é algo que vai de encontro à palavra de Deus. Então, essa exortação, na verdade, é um direcionamento para a verdade, um direcionamento para fazer a vontade de Deus. E ela precisa ser em amor. O grande problema é que, às vezes, a gente confunde franqueza com exortação. A gente confunde muitas vezes o apontar o dedo para alguém como exortação. A exortação ela parte do princípio do auxílio, do apoio, da ajuda para a caminhada cristã. Não simplesmente apontar o dedo e criticar e falar do pecado do meu irmão. A exortação ela tem a intenção de trazer esse irmão para o Senhor, para o caminho do Senhor. Então, a exortação, ela não pode ser uma crítica para destruir o irmão, para colocar ele para baixo, para entristecê-lo. A exortação é uma tentativa de ajudar o irmão na caminhada cristã. Então, não é simplesmente criticar o seu pecado, mas ajudá-lo, ser suporte para que ele possa caminhar conforme a palavra de Deus. Vamos então, eu vou lançar aqui uma terceira pergunta que não estava no esquema aqui, mas o João não mandou essa, mas eu acredito que dá pra gente encaixar direitinho nesse tema. Pastor, a gente tem visto no meio cristão, na internet, que é onde a gente está vendo bastante discussão sobre diversos temas, muito se fala sobre julgamento e exortação no quesito de combate à heresia, eu acho que eu posso dizer assim. Muitos pastores jovens têm lançado vários vídeos de aconselhamento ou de pregações, até nas próprias igrejas, e alguns têm distorcido um pouco da palavra, e os cristãos estão na internet, graças a Deus, sempre de ouvidos e olhos bem abertos, e o que tem acontecido é um combate com relação a isso. Contrapartida, outras pessoas falam que isso se enquadra em julgamento e que o cristão não deveria julgar o outro, mas devido ao que o senhor já explicou para aqui, a gente deve sim, né, combater a heresia com exortação, com julgamento, desde que seja de acordo com a palavra, não é isso? Com certeza. A gente precisa entender que a Bíblia deixa isso claro. O apóstolo Paulo, ele julgava os falsos mestres, né? Jesus Cristo deixou claro isso nesse texto em que a gente reconhece o falso mestre pelas suas obras. Ninguém pode ensinar em nome de Deus aquilo que Deus não ensinou na palavra. Então, quando alguém fala em nome de Deus, mas isso que ele diz é algo que contradiz as Escrituras, então ele está ensinando algo falso em nome de Deus. E nós podemos dizer que isso é errado, e devemos dizer que isso é errado. E quando fazemos isso, nós estamos ajudando aquele irmão que nós temos, que muitas vezes está sendo enganado através desse discurso, através dessa mensagem palatável. Então, nós precisamos sim apontar aquilo que é errado. Esse tipo de julgamento nós devemos fazer. Quando a gente está num ambiente familiar, por exemplo, e a gente dá uma ordem dentro de casa para um filho, aquele filho precisa obedecer aquilo que foi colocado. E quando ele não obedece, ele está
cometendo um erro. Então ele pode ser disciplinado pelo seu erro, ele precisa ser exortado desse erro, ele precisa ser orientado a respeito desse erro. Eu não preciso saber qual a motivação do coração dele para ele ter cometido essa falha, mas ele errou, e se ele errou, ele precisa ser educado, disciplinado, exortado na verdade. Então é isso, Pastor Márcio. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas da gente e as dúvidas em especial do João Paulo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do Ciba Mais. Na próxima terça-feira a gente se vê novamente e eu vou pedir, claro, a colaboração de vocês, deixando a dúvida de vocês aí no comentário. O que é que você quer ver aqui no próximo vídeo do Ciba Mais, hein? A gente tá anotando, tá bom? Os comentários que vocês estão fazendo, estamos pautando e a gente vai trazer mais vídeos sanando as dúvidas de vocês, tá certo? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal. Fiquem ligados nos nossos cultos, também são transmitidos aqui no canal da Ciba. Até o próximo Ciba Mais. Gravando 1, 2, 3. Deixa eu botar no celular aqui. Eu tenho que tirar aqui. Deixa eu ver lá, a gente recebe um processo. Na internet, né, De calar uma opinião contrária, acho que não tem nada a ver eu falar isso agora. Nope.